Boa noite, vamos iniciar mais um culto e eu gostaria de iniciar esse culto com a leitura do Salmo 121, os versos 1 e 2. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós estamos desde março sem nos reunirmos de forma presencial, sem que as portas da nossa igreja sejam abertas como costumeiramente era feito há mais de 60 anos. Certamente, nenhum de nós esperava vivenciar esse momento que estamos vivenciando. Esse momento nos pegou de surpresa, né? Nos pegou de surpresa, mas esse salmo nos dá uma tranquilidade, nos dá uma confiança de que nós temos a quem recorrer, nós temos socorro. Nós não somos como a multidão que corre de um lado para o outro sem ter um pastor. Nós temos um Deus, o Deus que fez o céu e a terra, e Ele é o nosso socorro. Então, no momento que, ao ligarmos a televisão, ao recebermos algumas mensagens as redes sociais, são tantas mensagens, tantas informações que nos trazem desesperança, nos trazem tristeza, mas o nosso Deus está cuidando de todas as coisas. Ele é o nosso socorro, Ele é o guarda fiel do seu povo. Isso nos traz uma tranquilidade, isso é um carinho para o nosso coração, sabermos que Deus está cuidando de nós. Então, irmãos, enquanto você está na sua casa, eu estou na minha, né? E o outro irmão está na dele. Deus está cuidando da gente. É importante que a gente não perca isso, não esqueça disso, né? Que Deus está cuidando da gente e que Ele vai continuar cuidando até o momento que Ele disser que a gente pode estar juntos de novo. E Ele vai continuar cuidando da gente. Vamos aproveitar esse momento para que Deus possa falar aos nossos corações, para que as nossas visões a respeito do reino de Deus sejam ampliadas, que Deus possa nos mostrar o que Ele quer que a gente faça, que Deus possa estar nos preparando como igreja, para quando as portas forem abertas de novo, a gente esteja com a visão exata do que Deus quer fazer através de nós. Então, se algum de nós está triste ou desanimado, lembre-se disso. Deus é o nosso socorro. Quem é o nosso socorro? Não é nada menos, nada mais do que o Deus que fez os céus e a terra. Vamos orar nesse instante? Querido Deus, nós queremos agradecer, queremos te louvar por esse momento que vamos iniciar o nosso culto. Ó Deus, como disse o salmista, quando a gente eleva os olhos para os montes, a gente vê que o nosso socorro vem do Senhor. Ó Deus, o nosso socorro não vem de nada terreno, o nosso socorro vem do Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra. Ó Deus, continue nos dando essa visão, que cada irmão na sua casa, onde quer que ele esteja, possa ter essa visão, a visão de que o Senhor está cuidando da gente, que o Senhor não perdeu o controle do universo, que o Senhor não perdeu o controle da nossa vida e que todas as coisas vão acontecer de acordo com a tua vontade. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Receba o culto que vamos prestar ao Senhor nesse instante. Que o Senhor possa sondar o nosso coração, possa ver o nosso coração e o Senhor possa estar contemplando a nossa fé e recebendo, ó Deus, o culto que prestaremos ao Senhor. E que a palavra, os louvores que serão entoados e a palavra que será dita possa, assim, falar aos nossos corações, possa nos trazer ânimo e possa também nos trazer uma visão da missão que temos que cumprir aqui na Terra. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.
Vamos continuar nosso culto agora, com os louvores, e que o Senhor possa continuar nos abençoando. E que no momento de tristeza ou de falta de esperança, você e eu possamos lembrar desse salmo, que o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Amém. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oh, não consintas tristezas dentro do teu coração, tendo fé firme no Mestre, segue-o sem hesitação. Não consentir em qualquer dor ou tristeza.
Olá, graça e paz do Senhor Jesus a todos os que estão conosco, participando desse culto da Primeira Igreja Batista de Costa Barros. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. E hoje nós desejamos uma bênção mais do que especial pela vida de cada papai, cada irmão, membro da Primeira Igreja Batista de Costa Barros, que é pai, cada amigo que está conosco, que também é pai. Nós desejamos a bênção do Senhor sobre a sua vida. Hoje é o segundo domingo de agosto, e nesse segundo domingo sempre é comemorado o Dia dos Pais. Então, que Deus abençoe você, pai, que Deus ilumine sua vida. No final do culto, nós vamos agradecer mais uma vez em oração pela vida de cada papai. Já tivemos um momento no culto da manhã e também queremos fazer esse singelo momento de oração agora à noite pela vida de cada papai. Que Deus abençoe. É bom estarmos juntos, caminharmos juntos nesse tempo, num tempo difícil, mas Deus tem nos ajudado. Deus tem segurado na nossa mão e tem nos ajudado a caminhar, a prosseguir, a não desistir, a seguir em frente. Então, nesse momento, eu quero convidar você a dar continuidade à série de mensagens que nós iniciamos no domingo passado, série de mensagens cujo tema é de hoje em diante. É essa frase que eu tenho usado aqui, usamos no domingo passado, vamos usar hoje como direcionador para essa série de mensagens, de hoje em diante. E esse tema, dentro dessa palavra de hoje em diante, envolve decisão, envolve atitudes e envolve mudança. De hoje em diante tem a ver com isso, decisão, atitudes, mudança. Então é sobre isso que eu queria falar com você na noite de hoje, usando o texto de Lucas capítulo 23, do versículo 39 ao 43. Evangelho de Lucas capítulo 23, do 39 ao 43. E a gente vai olhar para esse texto e pensar no seguinte tema: de hoje em diante, nunca será tarde demais. De hoje em diante, nunca será tarde demais. Vamos ler então o texto de Lucas a partir do capítulo 3, verso 39, diz assim a palavra do Senhor. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Palavra do Senhor para as nossas vidas. Eu quero usar essa experiência da famosa história do ladrão da cruz e pensar com você nesse tema: de hoje em diante, nunca será tarde demais. Nunca será tarde demais. A oração que eu gostaria que você fizesse no final dessa reflexão, nessa noite, é essa: de hoje em diante, com a ajuda de Deus, eu não vou me conformar com o é tarde demais. É interessante essa expressão, né?
O é tarde demais, ele é o grande inimigo do de hoje em diante. São expressões antagônicas, uma é contrária à outra. O é tarde demais, ele é contrário ao de hoje em diante. Eles revelam ideias contraditórias, ideias que vão para direções opostas. Por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos bem simples. O é tarde demais para amar, por exemplo, não abre espaço para o de hoje em diante, eu amarei. O é tarde demais para perdoar, não abre espaço para o de hoje em diante, perdoarei. O é tarde demais para mudar, não dá brecha para o de hoje em diante, mudarei. O é tarde demais para melhorar, não dá espaço para o de hoje em diante, melhorarei. O é tarde demais para recomeçar, não abre espaço para o de hoje em diante, recomeçarei. Porque uma ideia anula a outra. O é tarde demais, ele é contrário ao de hoje em diante. Eu quero destacar nesse texto que a gente leu, a história de um homem cuja expressão é tarde demais, se encaixaria perfeitamente naquele momento da vida dele, que é o ladrão da cruz. O homem está ali condenado à morte por crucificação, por cometer crimes. Ele foi sentenciado à morte, está sendo crucificado, ele e um companheiro dele, e por obra de Deus eles estão sendo sentenciados ao lado de Jesus, Jesus no centro e esses ladrões, um de um lado e outro do outro. Então, esses homens poderiam dizer para a vida deles, agora é tarde demais, é tarde demais. E é interessante isso, eu queria que você olhasse duas perspectivas sobre o é tarde demais do ladrão da cruz. Primeiro, para o ladrão da cruz, era tarde demais porque ele fez muitas coisas erradas na vida. Muitas coisas erradas na vida. O versículo 41 de Lucas capítulo 23, ele mesmo vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer, conversando com o outro ladrão, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. E aí ele fala sobre Jesus, mas esse homem não cometeu nenhum mal. Mas é interessante ele reconhecer isso. Ele fez muitas coisas erradas. Muitos de nós também vivemos essa realidade. Porque por termos feito algo ruim, algo que machucou pessoas, algo que marcou e ainda marca negativamente a nossa vida, a vida de pessoas ao nosso redor, nós nos encontramos, às vezes, num fatalismo do é tarde demais, para mudar essa realidade. Olha, é tarde demais. O ladrão da cruz, ele estava diante dessa realidade, é tarde demais, pois ele fez muitas coisas erradas na vida. Então, essa visão do é tarde demais é uma visão fatalista. Ela não abre espaço para nada diferente. Ela faz com que a gente se acomode com aquilo que aconteceu de errado e a gente não consiga enxergar uma perspectiva nova. Por isso, para o ladrão da cruz, era tarde demais, porque ele fez muitas coisas erradas. Quantas coisas nós fizemos e que nós gostaríamos de voltar atrás e corrigir. E hoje muitos estão dizendo assim, é tarde demais. Essa era a primeira perspectiva do ladrão da cruz nesse contexto. A segunda perspectiva era, para o ladrão
era tarde demais, porque a vida dele já estava no fim. Ele já estava na cruz, crucificado. Dentro em pouco a vida dele teria fim. Então, para ele, era literalmente tarde demais. A vida dele estava na reta final. Ele estava sentenciado à crucificação. Dali a algumas horas, ele seria morto, ele morreria na cruz. E para ele, então, literalmente era tarde demais. Em outras circunstâncias, muitos se apegam ao é tarde demais, porque o tempo passou, o tempo está chegando ao fim. Muitos pensam assim: eu deveria ter tomado uma atitude em relação a essa ou aquela questão lá atrás. Agora o tempo passou, é tarde demais. Então a gente vê um homem que o é tarde demais se encaixa perfeitamente na história e nesse momento da vida dele. Muitos de nós somos assim: o tempo passou, é tarde demais para recomeçar, é tarde demais para mudar, é tarde demais para tomar essa iniciativa, é tarde demais para buscar de novo, é tarde demais para aprender. Muitos de nós nos encaixamos nesse fatalismo do é tarde demais. Mas aqui a gente vê um momento nesse texto em que o de hoje em diante passa a ser mais forte do que o é tarde demais. Porque é interessante que esse ladrão da cruz, que reconheceu os seus erros e disse que estava ali justamente, esse ladrão da cruz, no versículo 42 de Lucas 23, ele dá espaço na vida dele para o de hoje em diante. Ele diz assim: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que coisa maravilhosa! Para alguém que estava vivendo na pele o é tarde demais, ele se abre para o de hoje em diante, para uma nova perspectiva. E aí ele pede a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Foi esse o pedido ousado que partiu desse homem, mas foi um pedido de quem acreditou que nunca é tarde demais, de quem acreditou que enquanto há vida, há possibilidade de mudança, diferente do outro ladrão, que continuou na mesmice, na mesquinhez, insultando Jesus: você não é o Filho de Deus, então livra a gente, se livra e livra a gente, salva a gente desse lugar. Não, esse ladrão da cruz, ele não fica na mesmice, ele acredita no de hoje em diante, ele acredita na possibilidade da mudança. E aí ele então faz esse pedido a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Parece que ele entende aquela palavra de Provérbios 28, 13, que diz assim: quem encobre os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Ele entendeu que ele precisava abandonar aquela vida que ele estava tendo, e ele então busca a misericórdia de Jesus, apesar de ter sido um ladrão, apesar de estar sendo condenado justamente, mas ele faz essa oração: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É alguém que acredita na possibilidade da mudança, alguém que acredita no de hoje em diante. Nós precisamos acreditar no de hoje em diante. A oração do ladrão, desse ladrão, é a oração do de hoje em diante. Nunca será tarde demais, apesar dos erros dele, apesar dos nossos erros. Nunca será tarde demais para dar um novo rumo à minha vida. Foi isso que ele orou para Jesus: lembra-te de mim. Eu tiro aqui uma aplicação maior dessa história. De hoje em diante, com a ajuda de Deus, eu não
vou me conformar com o é tarde demais. Nunca será tarde demais para entregar as rédeas da minha vida nas mãos de Jesus. Essa foi a oração desse homem, porque nunca é tarde demais para Deus. Louvado seja o Senhor. Nunca é tarde demais para Deus. Talvez possa ser para mim e para você, mas para esse ladrão da cruz, não foi tarde demais. Ele acreditou no de hoje em diante. E ele então tomou essa decisão. Lembra-te de mim, Jesus, quando entrares no teu reino. E para Deus nunca é tarde demais, porque no versículo 43, a resposta de Jesus para ele, em Lucas 23, 43, foi: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Olha que resposta de Jesus. E Jesus disse para ele: hoje você estará comigo no paraíso. Hoje você vai viver uma nova história. Então, meus irmãos, o ladrão da cruz aqui nos ensina que de hoje em diante nunca será tarde demais. A gente precisa aprender isso. Para Deus nunca é tarde demais. Deus, Ele nos dá a possibilidade de viver algo novo na presença dEle. Que nós possamos também, como esse ladrão da cruz, ter essa convicção e que de hoje em diante, na minha vida, na tua vida, na minha história, na tua história, nunca seja tarde demais. Que Deus sempre tem algo novo para a nossa vida. Eu creio em nome de Jesus. Amém. Fonte de
Eu quero, nesse momento, convidar você a orar por isso. A orar aí onde você está, na sua casa. Eu não sei se você está com pessoas ao seu lado, ou se você está sozinho, cultuando ao Senhor aí. Eu não sei se você, que talvez não seja membro da igreja, mas que tenha acompanhado esse culto, eu não sei se na tua cabeça algo nesse sentido está acontecendo. Se esse pensamento fatalista tem dominado você, talvez você seja alguém que está pensando em entregar a vida a Jesus Cristo, a entregar as rédeas da sua vida a Jesus Cristo, e às vezes bate na sua mente, nos seus pensamentos, essa palavra: não, já é tarde demais, olha, eu já fiz tantas coisas que desagradam a Deus, é tarde demais, para mim não há mais tempo. Olha, não pense assim, porque Deus sempre tem para nós um de hoje em diante. Deus sempre abre para nós a possibilidade de viver algo novo na presença dEle. Então, esse exemplo do ladrão da cruz nos ensina ele, e a gente precisa aprender isso na nossa vida. De hoje em diante, a gente nunca vai se acomodar ao é tarde demais, porque nós servimos a um Deus que faz nova todas as coisas. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criação, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu creio nesse Deus, eu entreguei a minha vida a esse Deus, e eu creio que Ele pode fazer na tua vida o é tarde demais ser tirado, para que o de hoje em diante comece a prevalecer na tua vida. Então eu queria orar por você, meu amigo, meu irmão em Cristo. Meu irmão, talvez você tenha coisas na sua vida que ficaram pendentes, e você já está nessa frase: é tarde demais para resolver, é tarde demais para dar um novo rumo, é tarde demais para recomeçar, é tarde demais para restaurar. Olha, não pense assim, porque você serve a um Deus que chama a gente para viver coisas novas na presença dEle. E que você possa, então, nessa noite, deixar o é tarde demais de lado e começar a viver o de hoje em diante, com a ajuda de Deus. De hoje em diante, você vai ter algo novo na sua vida, eu creio. Nós vamos orar por isso, vamos orar também agradecendo pela vida de cada papai nesse momento. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por esse culto até aqui, cada participação, cada irmão e irmã, pessoa, Deus, que contribuiu com seu dom, com seu talento, para a realização desse culto. Recebe, ó Deus, porque é para a honra e glória do teu nome. Agora, Senhor, quero colocar essas vidas nas tuas mãos, que nesse momento estão fazendo essa oração junto comigo. Pessoas cujo é tarde demais tem prevalecido nas suas mentes e nos seus corações. Deus, que a partir de hoje, essas pessoas possam começar a viver o de hoje em diante, porque aponta para uma decisão na vida, aponta para atitudes e aponta para mudanças na vida. Deus, assim como o ladrão da cruz, que creu, apesar de estar no fim da sua vida, ele creu no de hoje em diante, ele acreditou na possibilidade da mudança, que nós também, em relação à nossa vida, possamos, ó Pai, a não ser guiado pelo fatalismo do é tarde demais, mas sermos, ó Pai, direcionados, ó Pai, pelo de hoje em diante, porque o Senhor nos apresenta coisas novas. Aquele que está em Cristo
é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu creio nisso, Senhor. Por isso eu te peço, ajuda a gente a viver o de hoje em diante. Nunca mais será tarde demais na nossa vida. Ó Pai, muito obrigado pela tua palavra. Deus, eu quero também agradecer pela vida de cada pai membro da Primeira Igreja Batista de Costa Barros, cada pai, ó Deus, que está acompanhando esse culto, ó Deus, dando prazer da presença deles aqui nesse culto. Abençoa, Pai, dê a esses homens, ó Deus, unção, condição de serem os melhores pais do mundo, Senhor, porque eles são pais que servem ao Deus vivo, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe, unja, dê a eles tudo aquilo que eles necessitam, ó Pai, para continuar sendo bênção na vida dos seus filhos. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você, que você tenha uma semana de paz na presença do nosso Deus. E na semana que vem estaremos juntos, mais uma vez, adorando ao Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.